como eu disse, nós brasileiros, né? Não sei as outras culturas, mas o brasileiro que eu conheço bem, né? A gente não quer pensar no futuro, a gente não quer conversar sobre um plano, né? Isso em todos os aspectos, né? A pessoa vai tirar férias, vou viajar, mas para onde? Eu não sei, vou viajar. Né? Não planeja as férias, não Sim. planeja. Ou, como você disse, a pessoa sentiu uma dor, ela só vai procurar o médico quando ela está com a dor. Ela não pensa em procurar uma medicina preventiva. O advogado é a mesma coisa. O advogado preventivo, a consulta preventiva. Fazer uma consulta com um advogado preventivamente, sem o problema existir ainda. Se existir, se ocorrer, o que eu posso fazer? O que pode acontecer? Levantar hipótese e a pessoa ter esse cenário traçado para ela. Se porventura vier ocorrer, ela já sabe. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Turncast. Hoje o episódio está muito especial. Nós estamos recebendo aqui um convidado que, na verdade, é uma aula de coragem, de determinação. Hoje também ele é empreendedor, né? Ele teve uma carreira num passado aí não tão distante, né? Porque ele é novo, né? Vocês vão ver só como que ele esbanja a autoestima, a energia, a coragem na área de sociocultural, né, educação, e de repente ele resolveu empreender, fazer uma outra faculdade, um outro curso, e é justamente isso, né? Nosso compromisso com quem está em casa é trazer convidados e pessoas relevantes para o nosso programa, para motivar você que está em casa, de repente está cansado, tá achando que a vida não tem mais sentido, precisa daquele chacoalhão, aquele impulso, aquela injeção de ânimo. Então, esse programa é para você. Então, a gente está recebendo aqui ele que é advogado, professor, escritor, mediador, esposo, pai. Eu não sei onde que ele arruma tanto tempo para fazer todas essas funções. Seja bem-vindo aí, Dr. Milton Soares de Souza. Obrigado, Vitor. Obrigado por estar aqui participando do Turncast e espero poder contribuir para quem está nos ouvindo e atender essas expectativas que você colocou aí em relação à minha pessoa. Não, com certeza. Assim, eu que agradeço a disponibilidade. Eu sei que o doutor é bem ocupado aí na sua jornada, né? Tem vários afazeres aí. E eu já quero começar perguntando um pouquinho da sua trajetória. Eu quero que você explique para quem está em casa, né? Você era da área ciências sociais, trabalhou um bom tempo com o SESC. Como que foi essa transição? O que exatamente você trabalhava? Tá bom. Então, vou falar um pouco da minha formação. Com certeza. Como você trouxe, eu sou formado em ciências sociais, então sou sociólogo de formação. Pois, após terminar a faculdade, eu resolvi também fazer um mestrado, fiz um mestrado na área de comunicação. Então, eu sou mestre em ciências da comunicação. Isso nos idos de 1996, talvez. Caramba! Eu defendi a minha dissertação na USP, na ECA USP, e a minha dissertação foi sobre o vilão da telenovela das 8. Então, ela está aí, tem uma dissertação a respeito disso, falando do vilão. Bem, a título de trajetória profissional, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, como boa parte da população brasileira. Trabalhei com office boy, trabalhei em escritório, mas depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu entrei para a área de educação. Fui trabalhar, eu fui professor na rede pública, né? Professor de história, professor de geografia, ou seja, terminando a faculdade, trabalhei também na Pastoral do Menor. Eu fui agente sociocultural na Pastoral do Menor, trabalhei com menores abandonados. E findando a faculdade, aí sim, eu comecei efetivamente a minha trajetória profissional no SESC São Paulo. Eu trabalhei durante 36 anos no SESC São Paulo, com atividades socioculturais, atividades educativas, planejamento de atividades socioculturais, com a gestão de unidades, gestão de programas e, principalmente, com gestão de gente, gestão de pessoas.
Eu fui funcionário do SESC São Paulo durante 36 anos. Caramba, uma vida, hein? Uma vida. Mas o que eu também costumo falar para as pessoas, que além de funcionário, eu testemunhei o quanto a cultura ela é um potencial transformador na vida das pessoas. O quanto a cultura pode contribuir positivamente para transformar a vida de crianças, jovens adolescentes, jovens adultos, adultos idosos. Então, durante 36 anos, eu presenciei isso e trabalhei e contribuí nessa transformação para a sociedade. Eu não sei se onde as pessoas estão assistindo, se tem um SESC na cidade delas, mas assim, para quem não conhece, gente, é maravilhoso, né? É um espaço onde você tem não só a cultura, mas também o esporte, a parte de alimentação, né? Eu adoro a parte de alimentação porque tem toda uma nutrição por trás. Então, assim, as comidas sempre assim mais saudáveis, né? Um preço acessível, né? Aqui em São Paulo mesmo a gente tem algumas sedes aqui onde tem o restaurante mesmo que funciona, assim, a comida é maravilhosa e para quem é associado é um preço assim bem baixo, então assim, é para a família mesmo, né? Um espaço para acolher a família. Então é bem gostoso mesmo. Para quem está nos ouvindo, né? E também. Se for morador aqui, a Turnit está aqui na Zona Norte de São Paulo. Se estiver aqui morador da Zona Norte, mas não só os moradores da Zona Norte, eu soube que recentemente o Sesc Casa Verde abriu um restaurante no Sesc Casa Verde, que é aberto ao público. Que legal, não sabia, então, os preços são acessíveis. O trabalho do Sesc, trabalhei lá e sou testemunha disso, sei o quanto é de qualidade, quanto que a gente se esforça para dar uma boa qualidade para quem frequenta, seja ele comerciário ou não, né? Sim. O público em geral. Então, a minha trajetória final, assim, desses 36 anos, foi no Sesc São Paulo. E o estúdio fica aqui do lado do Sesc Santana, né? Bem pertinho aqui, bem pertinho. Eu, como falei, eu gosto bastante de lá, eu sou um frequentador por dar aula, né? Então a gente acaba tendo convênio com o Sesc lá. Então, assim, passei vários e vários finais de semana lá, seja na piscina, seja no clube. Realmente é um clube, né? É um clube que abraça. Mas, Dr. Milton, posso chamar de você? Pode, me chama de Milton, é mais fácil. Milton, né? Milton, você fez faculdade, fez mestrado, trabalhou uma vida aí no Sesc, já estava na hora de descansar, de pescar, pegar a varinha e ir lá pescar, curtir as férias. De repente quis voltar a estudar. Por que voltou a estudar e por que o curso de Direito? Então, né? Muita gente me pergunta isso. Como todas as pessoas que trabalham, têm uma ocupação, seja numa empresa pública ou privada, o seu tempo é finito, obviamente. Em algum momento, você terá que dar oportunidade para as novas gerações. Isso ocorre no Sesc, como ocorre em qualquer empresa. Então, você tem que dar oportunidade, ou seja, chegará o seu momento de sair da organização. Todos esperam sair com aposentadoria, que foi o meu caso. De modo que, quando estava próximo dessa saída, esse momento meu de saída, eu resolvi abraçar um desejo antigo, que era fazer direito. Então, resolvi me candidatar, fiz vestibular novamente e adentrei uma faculdade de direito. Alguns amigos, mas você, por quê? Eu falei, não, porque eu acho que ainda tenho muito a contribuir na sociedade, tenho muito a fazer ainda. Então, eu resolvi adentrar novamente, fazer o vestibular, fiz o vestibular e frequentava todos os dias, religiosamente, com presença, prova, não deixava trabalho em grupo, tudo certinho, como um estudante universitário de primeira vez, né? Estava lá. Então, eu resolvi porque eu sabia que, ao sair da entidade na qual eu estava prestando serviço, eu teria ainda a oportunidade de fazer mais coisas, não parar. Né? Algumas pessoas, mas não está na hora de você descansar? Eu falei, não está na hora de eu descansar. Eu me lembrava de algumas pessoas. Eu me lembrei uma vez do Niemeyer, o arquiteto, né, com 100 e poucos anos, né, e ele falava assim, ainda tenho projetos. Como uma pessoa com 100 e poucos anos tem projetos e eu com 60 não vou ter? Então eu tenho projetos, eu vou estudar. Entrei na faculdade e findei a faculdade em 2021.
Só que quando você finda a faculdade de Direito, você também tem que fazer o exame da OAB. Então, foi mais uma batalha. Então, estudando, me formei, sou bacharel em Direito e sou advogado. Estudei para a OAB, passei de primeira, né, fiz as duas fases. O pessoal fala que é bem difícil, né? É difícil, você tem que estudar. Estudei, me esforcei para estudar mesmo e passei e consegui minha credencial, minha carteira como advogado em final de 2021, 2022 eu recebi essa carteira. Caramba, no mesmo ano que praticamente se formou, já conseguiu. Sim. Que legal. E como foi essa volta para a faculdade? Eu acredito que o senhor era o mais velho da turma? Era o mais velho. Como que foi essa interação com os jovens, assim? Porque eu acredito que a sua forma de pensar, o seu conhecimento, a sua bagagem, né, profissional, acabava transformando isso, assim, o seu conhecimento um pouco diferente do pessoal que estava lá. Muitos talvez teriam uma outra graduação, uma outra formação, mas muitos também que acabavam o ensino médio e já iam direto para a faculdade. Como que foi essa interação com eles? Teve algum fato que marcou, assim? Foi muito interessante, tem muitas coisas interessantes. Primeiro dia que eu entrei na sala de aula, a sala de aula é repleta de alunos e certamente pessoas mais jovens do que eu, alguns imaginavam que eu era o mestre que iria dar aula. E estava aplicando um trote. Sentei-me na cadeira e as pessoas ficaram esperando o professor. Eu falei, não, o professor já está aí, e apontando para mim. Né? Eu falei, não, eu sou aluno também. Né? Aí, enturmei, obviamente, mas foi um fato bem interessante logo do primeiro dia. Eu acho que uma outra característica, uma outra situação é a humildade. Você tem que ser humilde para aprender. Quando eu adentrei a faculdade novamente, eu me vi na seguinte situação, caminhando num novo rio, mas já com os pés calejados. Eu já sabia que era um novo rio, mas os meus pés, o meu percurso, já estavam calejados por um caminho. Então, eu tinha que agir com certa humildade, mas também demonstrar meu conhecimento. E eu tive que reaprender a aprender o tempo das pessoas, cada um com o seu tempo, o jovem tem o seu tempo, não querer ter soberba frente ao professor que estava ali na frente para demonstrar que eu tinha mais conhecimento do que ele. Então, eu entrei com o propósito de aprender e assim eu me conduzi até o final do curso. Com humildade, mas também mostrando que, em alguns momentos, eu poderia contribuir com aquilo que eu já tinha percorrido, com os meus pés calejados, e mostrar talvez um novo caminho para aquele jovem, para aquela pessoa que estava ao meu lado. E eu fiz bons amigos, bons companheiros, fizemos trabalhos em grupo. Sabe que trabalhar em grupo, novamente, não é tão simples, né? Mas talvez pela experiência de empresa, que você tem que desenvolver um trabalho em equipe, em empresa, isso acho que me ajudou bastante e, inclusive, acho que eu contribuí com os colegas de como a gente pode trabalhar em equipe. E no direito é fundamental isso. Ah, com certeza. Eu tive quando eu fiz Ciências Contábeis, eu saí do ensino médio, eu fui direto para a graduação, tinha 18 anos na época, e tinha um colega de faculdade que ele tinha 60 anos na época. Ele entrou para trabalhar numa empresa da minha cidade, ele ficou muito tempo lá só com o ensino médio, e a empresa exigia a graduação. Aí ele voltou, né, como era um curso totalmente de exatas, né, a gente acabava abraçando ele porque ele tinha muita dificuldade com algumas, principalmente questão de matemática. O primeiro ano tem muita disciplina, né, de matemática, expressão e tudo mais, e a gente acabava assim, era como se fosse um pai que estava ali com a gente, né, ele sempre aconselhava e conversava com a gente, dava conselho, nos intervalos a gente batia um papo, enfim, é uma experiência diferente, porque a gente estava acostumado a falar com pessoas da nossa idade. Então, assim, a gente falava muito em gíria. E engraçado que com ele é como se a gente estivesse falando com o professor, sabe? Com o pai, com o tio, assim. A gente nem falava tanto em gíria na época, a gente falava numa linguagem mais formal. E era muito legal essa interação, porque, assim, o que ele passava pra gente de experiência de vida, né, de você saber pensar antes de tomar uma atitude. Às vezes o professor dava uma nota, tinha alguns alunos que se revoltavam, calma, vamos com calma, vamos, sabe, tipo, aquela segurança, sabe, aquela firmeza. Isso é tão importante, isso dá um amadurecimento para a turma no geral, então é bem legal. Eu também senti isso. Às vezes eu era conselheiro, né?
quase com o pai, né? O pai, né? Conversar, perguntar. O irmão mais velho, né? Irmão velho, falar de namorada, de namorado, né? Como é que poderia ser. Mas eu acho que uma outra situação muito bacana também nessa fase, o respeito que os professores tinham com as pessoas mais experientes, assim como eu e alguns outros colegas também de sala. Esse equilíbrio que os professores sabiam conduzir. Porque tinham jovens que estavam fazendo pela primeira vez, a primeira faculdade. No meu caso, já era a terceira, praticamente, né? Então, esse respeito, esse diálogo com os mestres era muito, muito bom. Bacana. Muito bom. E o respeito. Quando a gente fala de direito, né, assim como ciências contábeis, medicina, enfim, outras profissões, tem uma área muito ampla dentro do direito, né? Sim. E você escolheu o direito da família. O que te levou a escolher esse tema, né? Esse segmento aqui de direito da família? Teve alguma história, algo que te conectou, algo pessoal seu para pegar esse nicho, né, do direito? Família pulsa. Família é tudo. Família pulsa. A família é onde acontecem as maiores alegrias e as maiores tristezas. Família é isso. E acho que o tempo que eu sempre trabalhei com gente, né? Sempre como professor, no Pastoral do Menor, no SESC. Então eu vivenciei famílias, sempre pessoas. Isso pulsa, né? É pulsante. Eu tive família também, os meus problemas de família, pai, mãe, né? Problemas. Então, assim, é pulsante. Então, dizem que advogado não gosta de conta, né? De fazer... Talvez eu esteja um pouco nessa linha de trabalhar com contas, né? De números, mas a gente precisa lidar com isso. Só que o número e as contas não é o fim. O fim são as pessoas. Então eu fui por esse caminho, que eu acho que, pela forma pulsante que existe nas relações, e pelo meu lado de sociólogo, acompanhando as transformações da família. Se a gente pensar a origem da família, propriamente dito, e sem cunho religioso nenhum, mas Gênesis, né, a Bíblia, pensar a origem da família, pensar pelo lado mais teórico, marxista, a origem da família e da propriedade, a gente percebe assim, papai, mamãe e os filhos, né? Aí você vai notando as transformações da sociedade e a transformação aonde? Na família. Hoje, o que é a família? Não é só um homem e uma mulher. Às vezes é um homem e uma mulher também, mas também pode ser um homem, uma mulher mais uma mulher. Pode ser uma mulher, um homem mais um homem. Pode ser 3 pessoas, podem ser 2 irmãos, podem ser amigos. Enfim, essa transformação que hoje a sociedade nos trouxe, dessa complexidade do que é a família, acho que foi isso que me impulsionou a ir para o lado do direito de famílias e sucessões. Não tenho nada contra as outras áreas, obviamente, mas é a complexidade que envolve e a forma pulsante que é isso, eu acho que isso me instigou mais. E a gente vem acompanhando uma enorme transformação nesse conceito de família, como você mesmo acabou de dizer. Antigamente, eu lembro pelos meus pais, assim, parece que era mais tradicional. Você conhecia, já marcava o casamento, seja na igreja, mas ia para o jurídico e assinava ali, já estava tudo bonitinho. Hoje as pessoas se conhecem, vão morar junto, aí começa, né, às vezes, como você mesmo falou, mulher, homem, mulher, enfim, mas tem a questão de pet, aí adota um pet, aí depois separa com quem fica o pet, enfim, aí começa a aquisição de bens, como é que fica essa partilha. Então, assim, realmente, houve uma transformação e a gente, né, eu sou contador, mas sou completamente leigo nessa parte direito, ainda mais direito da família. A gente precisa, sim, de ter um conselho, de ter alguém que conheça, que sabe, que venha nos orientar, até mesmo antes, né? A gente estava falando nos bastidores, porque a gente realmente fala do médico, né? Primeiro, a gente quer saber do médico, mas não na hora da dor, né? A gente já quer fazer um tratamento sem ter aquela dor gritante, né? Mesma coisa advogado. A gente precisa ter esse conselho, a gente precisa construir algo sólido
Pra não só... Ó, doutor Milton, pelo amor de Deus, ó, tá querendo levar meu cachorro embora. Agora, né? Tá querendo... E agora? Eu comprei um carro, eu tô separando, eu tenho que dividir? Não tenho? Como é que faz? Então, assim, é legal ter esse conselheiro, né? Olha, é fundamental, né? Seria o ideal que todos pudessem ter um advogado para chamar de seu, né? Independentemente dos custos que envolvem, mas ter um advogado que pudesse chamar de seu, para poder planejar. Nós brasileiro, né? Nós brasileiros, em geral, a gente não é muito afeito a planejamento. A gente é um pouco assim, deixa a vida me levar, né? Tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ou onde, como é que é? Cozinha, tinha uma música lá, onde cabe mais um, cabe não sei o quê, do feijão, né? Come um, come três. Assim, a gente não tem muito a coisa do planejamento. Nós não somos assim. Mas o ideal seria, antes de você se prontificar a estabelecer uma vida conjugal com alguém, seja homem, mulher, enfim, os tradicionais, estabelecer uma vida conjugal, sentar para discutir, conversar, debater como será essa vida conjugal. As pessoas não fazem isso. Ficam com receio, acho que um vai querer passar a perna no outro, que um está querendo levar vantagem, mas é planejamento. Como é que vai ser meu regime de bens? Como é que a gente vai casar? Vai ser comunhão parcial de bens? Comunhão total de bens? Ninguém para pensar sobre isso. Caso queremos viver, que eu já disse algumas vezes, assim, o coração protege o amor, né? Mas o documento protege o patrimônio. Brigou, e aí? Como é que fica? De quem vai dar a ração para o cachorro? O filho? Como é que vai ser a pensão? Alguns anos atrás era a briga pelos LPs do Roberto Carlos, né? Hoje a briga não é por isso, é pelo Instagram, né? Pelo perfil do Instagram. Quem que vai ficar administrando esse perfil? Então, há necessidade, sim, de uma conversa, de um planejamento, de um diálogo. E nada melhor do que um advogado. E um consenso, né? Alguém para orientar, alguém para... claro que a vida particular, aí as pessoas que vão delimitar o que pode, o que não pode, mas o advogado ele vem na questão de orientação. E eu acho que nesse caso... Realmente o barato, né, às vezes sai caro. Então, às vezes você deixa de contratar ou de pegar uma consultoria com um advogado antes de você tomar uma decisão e você vai pelo impulso ou pesquisar na internet. Agora, né, que tem o IA, né, que é maravilhoso para algumas coisas, mas assim, o trabalho humano não substitui, né? Ali é uma máquina, mas a gente está falando de pessoas, então precisa ter sim um profissional capacitado para estar dando conselho, enfim, orientando, e às vezes a pessoa faz isso no impulso e lá na frente acaba tendo um problema muito maior, aí tem que gastar com ação judicial, aí tem que gastar com advogado, aí vai para juiz, assim, não só o valor monetário, mas o desgaste emocional que é uma briga na justiça, né, seja por qualquer tema, é muito complicado, né, como é um podcast empresarial, né, que a gente tem aqui no Turncast, principalmente você que empreende, você que vai abrir uma empresa, você que vai prestar um trabalho ou qualquer serviço, qualquer tipo de negócio com uma outra empresa, com outro profissional, é muito importante você ter esse contrato, né? E na vida conjugal também, principalmente. Você vai abrir uma empresa, você precisa de um advogado tributarista, um advogado que vai lidar com contratos, um contador. Vai casar, tá junto. Tem que ter um momento para parar e fazer os acordados. Vamos acordar, vamos conversar. Aproveita que os corações ali estão todos vermelhinhos ainda, né? Tudo cheio de amor, você consegue ter uma conversa mais amigável, porque depois acaba sendo mais na dor, né? Uma coisa muito a gente lida truncada, com isso, né? E a gente no direito de família, infelizmente, lida com esse momento que poderia ser amenizado antes, conversando. Mas, como eu disse, nós brasileiros, né? Não sei as outras culturas, mas o brasileiro que eu conheço bem, né? A gente não quer pensar no futuro, a gente não quer conversar sobre um plano, né? Isso em todos os aspectos, né? A pessoa vai tirar férias, vou viajar, mas para onde? Eu não sei, vou viajar, né? Não planeja as férias, não planeja. Ou, como você disse, a pessoa sentiu uma dor, ela só vai procurar o médico quando ela está com a dor. Ela não
pensa em procurar uma medicina preventiva. O advogado é a mesma coisa. O advogado preventivo, a consulta preventiva. Fazer uma consulta com um advogado preventivamente, sem o problema existir ainda. Se existir, se ocorrer, o que eu posso fazer? O que pode acontecer? Levantar hipótese e a pessoa ter esse cenário traçado para ela. Se porventura vier a ocorrer, ela já sabe. Você quer saber? Eu, por exemplo, com a minha esposa, nós discutimos uma situação. Nós fizemos uma diretiva antecipada de vontade, a DAV, que algumas pessoas conhecem como testamento vital, que é errado esse nome tecnicamente. É diretiva antecipada de vontade. Fiz uma para mim e uma para ela. Discutimos. Esse produtor aí. Diretiva o que é a diretiva antecipada de vontade? E nós fazemos isso, eu faço isso também para outras pessoas. É você escolher aquilo que você quer após a sua vida, ou seja, quando você morrer. Ah, tá. Agora falou em português pra gente, que é leigo, né? Não é pós a morte, porque pós a morte não, mas pós-vida, né? Quando você morrer, o que você quer? Olha, eu quero ser cremado, tá? Eu quero que doe meus órgãos, eu quero ser sepultado em tal lugar, eu quero que no meu velório toque a música X, que é a música que eu gosto. Isso a gente não está falando de testamento ainda, a gente está falando de vontade... Não é testamento, isso é uma outra coisa. O testamento é, basicamente, a gente pode falar dele, do testamento, mas isso chama-se diretiva antecipada de vontade. Diretiva antecipada de vontade. Outro dia teve uma reportagem, não vou citar a emissora, que ficou falando de testamento vital. É um termo errado, não é isso. Nós vimos agora, né, recentemente, da Preta Gil, né, que faleceu e ela deixou o que ela queria, né? Tanto que tocou música no velório dela. Isso, ela fez uma diretiva antecipada de vontade. Você faz isso num cartório, e isso é de conhecimento público, ou seja, você entrega para alguém. Nós entregamos, eu e minha esposa entregamos isso. Eu entreguei para minha irmã e entreguei também uma cópia para o meu filho. Olha, morrendo, eu quero isso. Não quero ser entubado, não quero isso, quero ser cremado, quero que meus órgãos sejam doados. Então, eu planejei a minha pós-vida. Morri, é o que eu quero. Não é? Poucas pessoas não pensam nisso, ficam com receio de falar. Não adianta fugir, gente. Infelizmente, é o caminho que... são coisas da vida e é para onde a gente vai. Cedo ou tarde, né, querendo ou não querendo, a gente precisa pensar até mesmo para facilitar para os que ficam, porque vai ficar uma baita dor, a saudade, né? Tem a tô lá no hospital, aí tô lá, o médico chega para o meu filho e para minha esposa e pergunta: a gente pode entubar ou não entubar? O que faz? Não, doutor, já está aqui o desejo dele, é o que ele quer. O médico fica tranquilo. Surgiu confusões nesse sentido porque existe uma resolução do Conselho de Medicina, no qual o paciente discute, conversa com o médico sobre o que ele quer a título de tratamento, o que ele não quer, e popularizou-se como testamento vital. Então, isso resguarda o médico, então existe uma resolução. Entendi. Mas, para que isso tenha um cunho legal, existe esse documento que precisa ser feito. Então, nós fizemos a título de planejamento. Caramba, eu não conhecia, não, mas faz total sentido. Essa mudança de profissão parece ser fácil, mas, na verdade, ela é bem desafiadora. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu fiz um curso técnico em informática, então estava totalmente voltado para programação, lógica de programação, algoritmo, enfim. E eu entrei para fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Aí entra um professor falando de macroeconomia, microeconomia, minha cabeça quase bugou. Aí eu fico pensando agora, no seu caso, né? Tem uma vida, são 35 anos, né? Voltado para Ciências Sociais, e de repente vai fazer direito. Como é que foi o seu primeiro caso como advogado? O que você sentiu? Como que foi essa familiaridade com a nova profissão? Olha, o primeiro caso como advogado, a gravata apertou no pescoço. Porque não... Apertou, viu? É diferente, né? É diferente, a boca ficou seca. Veio a senhora contar o seu caso, uma senhora humilde, trabalhadora, como diarista, problema de falta de pagamento de pensão, né, do marido, que não mora nem aqui no estado de São Paulo.
falei, puxa, que responsabilidade, né? A boca secou. E sempre vem aquela pergunta, e aí, doutor, o que eu faço? Geralmente as pessoas vêm jogar bola para você, né? O que eu faço, doutor? Então você vê que nesse primeiro caso, assim, eu falo que a gravata apertou, porque dá aquele nó na garganta, porque aí você sente... Não tem para quem olhar, né? E agora, não tem o que eu faço? Olhar. Quando você está numa instituição, como eu estava, durante tanto tempo, você tem para onde olhar, você tem uma equipe, você tem um superior. Eu falei, agora eu estou sozinho. Estou empreendendo, eu estou sozinho. A minha assinatura aqui tem um peso de responsabilidade porque eu estou ditando... E só eu vou responder por isso. E só eu vou responder por isso. Então, o primeiro caso foi assim, me marcou. Eu acho que resolvemos. A senhora tinha um problema com esse ex-companheiro, a filha com uns problemas também de saúde, mas ela me agradece, né? Mas deu um nó, deu um nó. A boca ficou seca. É desafiador, né? E os primeiros casos, diria que foram assim, e às vezes até alguns outros casos ainda, a depender, você pensa, porque a responsabilidade está contigo. Muito embora hoje eu esteja no escritório, eu tenho colegas, né, que apoiam, mas a caneta está na tua mão. E eu vejo que são 2 desafios, né, que o senhor teve, porque não só a profissão, né, de advogado, mas também empreender, porque acredito que o senhor era CLT, né, onde o senhor trabalhava, e a partir do momento que virou advogado, aí começa, eu tenho que captar clientes, eu tenho qual que vai ser o valor do meu trabalho, como é que eu vou conseguir produzir esses conteúdos nas redes sociais, por onde eu começo, porque até mesmo os advogados, né, mais antigos, digamos assim, estão passando por essa fase de adaptação. Por quê? Porque antigamente você ia ao advogado por indicação. Você conhece alguém? E hoje a maioria vem através da rede social. Então tá todo mundo tendo que se reinventar. Qual foi o maior desafio que o senhor teve ao empreender nessa nova fase? Olha, Vitor, acho que o maior desafio e ainda muitos desafios, a resposta acho que vai ser longa. Primeiro, no Brasil, salvo engano, temos hoje 1.500.000 advogados. Caramba! Só em São Paulo, a gente já deve estar beirando uns 600.000 advogados. No estado? No estado de São Paulo. Talvez ativos por volta de 400.000 advogados ativos. Porque eu estou falando 600.000 desde... Sim. Né? Mas ativos eu estou estimando aí por volta de 400.000 no estado de São Paulo. Fora os advogados que estão se formando. Agora mesmo teremos em breve mais um exame da OAB, então teremos mais uma leva de advogados. Para um estado que tem 45 milhões, mais ou menos, então, assim, é quase um advogado para cada 100 grupos de pessoas. Sim, o Brasil tem muitos advogados. Aqui em São Paulo. Claro, a gente pode discutir aí a qualidade de formação de cada um deles, mas passou na OAB, você tem a sua credencial, não se discute. Você é um advogado. Então, o primeiro desafio é você se mostrar diferente e competente nesse mar de profissionais que existem hoje. Como você se diferenciar neste mar de profissionais. Nicho que você vai buscar. Eu fui para a área de família. Alguns colegas, mas área de família, por que você não foi para outra área? Eu falei, não, é a área que eu gosto, é onde está pulsando. E acho que ainda existe muitas brechas e muitos nichos nesse caminho. Você se forma, você estuda, claro, você está empreendendo, você investiu um tempo, você investiu dinheiro, você quer ter um retorno, obviamente. Eu busco o retorno financeiro, certamente, mas busco também um retorno de reconhecimento profissional. Talvez até mais do que isso. Como você disse, eu fui CLT, eu tenho um certo equilíbrio financeiro pela minha aposentadoria, pelo tempo que eu trabalhei. Então, eu não estou trabalhando e sobrevivendo hoje pelo direito, mas eu também não sou missionário, né? Até porque teve um custo, esse custo. Né? O meu trabalho tem um valor, eu tenho que dar um valor ao meu trabalho.
Primeiro, por uma questão ética da própria OAB. A OAB estabelece um parâmetro de honorários, então eu não posso trabalhar abaixo daquele parâmetro que a OAB estabelece. Não é? Posso até pegar um caso pro bono, de uma pessoa humilde, sim, certamente, mas se eu vou cobrar, eu tenho uma tabela que a OAB estabelece para valorizar o profissional. Porque senão, o tempo de estudo, e a gente estuda, tem que continuar estudando. Estuda muito, né? Estuda muito. E é assim, é uma responsabilidade, porque assim, é para a vida, porque a atualização o tempo inteiro tem uma atualização nas leis, coisa né? nova. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, ser reconhecido nesse mar de profissionais e buscar esse reconhecimento profissional no caminho que eu adotei, nessa jornada que eu adotei, que é da área de família, sendo cada vez mais competente naquilo que eu me prontifico a fazer. Então, meu trabalho precisa ser valorizado. Com certeza. E é um desafio. É um desafio estar nas redes sociais. Não sou totalmente analógico, mas também não sou totalmente digital, né? Então, eu tive que aprender essas ferramentas novas, YouTube, Instagram, Facebook. O meu filho, pai, faz assim, desse jeito. Meu filho é mais jovem, né? Tá bom, agora do jeito que você está fazendo. Aí um amigo, tá bom desse jeito também, tá bacana. A Turnit está te ajudando também, tá legal. Então, assim, aprender isso e postar coisas de relevância e não coisas fúteis, né? Porque de coisas fúteis não precisa. E como isso dá relevância para a rede social, né? A partir do momento que, ainda mais você como uma profissão de respeito, né? Que é advogado, quando você começa a produzir conteúdo, que é o que as pessoas estão buscando, que as pessoas querem ver, e você vê, tipo, de repente um vídeo tem 400, 500, 1000 visualizações, você fala, caramba, quem são essas pessoas, de onde vêm, né? De repente você produz alguma coisa, você nem imagina que as pessoas estão vendo, né? Vou fazer aqui, acho que é só meus amigos, e não, né? Não. A gente estava vendo mesmo as suas redes sociais, né? Quase 50% das pessoas que estão vendo não são seus seguidores, ou seja, são pessoas que podem se tornar futuros clientes, pessoas que estão ali conversando. E hoje a tendência do mercado, é por isso que a gente fala tanto da produção de conteúdo, né, aqui no nosso canal, aqui na empresa, a gente sempre fala isso, que é importante você se vender. E é um desafio, porque assim como advogado, contador, médico, dentista, qualquer outra faculdade, não tem essa disciplina de gravação de vídeo na frente de uma câmera. Não. A gente é completamente técnico. Então, assim, quando você vem para o mercado de trabalho, fala, então, agora nós vamos ter que produzir conteúdo. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente colocar uma propaganda aqui e falar, olha, promoção do imposto de renda, ou promoção do contrato. Não existe isso, até porque a OAB, CRC e todos os órgãos não deixam fazer isso. E aí fica para o empreendedor, né, para o profissional. Como que eu vou atrair clientes? Porque você vai para alguns outros países, os Estados Unidos é um exemplo disso. Você vai em algumas cidades, estradas, você vê um outdoor de um advogado, né? Tiro você da cadeia em 5 minutos. Faça o seu divórcio em 1 minuto. É quase aquelas propagandas, né? Faça sua amarração e aí... traga o seu amor, né? Traga seu amor de volta em 2 minutos. Então, aqui no Brasil isso não é permitido e realmente vulgariza, sim, obviamente. Acaba virando leilão na profissão, né? Ao advogado é permitido sim. E o que eu tenho procurado fazer é a divulgação de conteúdo, de informação para as pessoas, principalmente para as pessoas que não são advogados. Né? Porque para advogado não me interessa, mas eu quero falar para aquela senhora que me procurou logo quando eu me formei e que estava com dificuldade de estabelecer uma pensão alimentícia para a filha dela. Então, essa pessoa que me interessa, que me toca atingir com a minha informação, se ela me procurar, bacana. Se ela procurar um outro advogado que seja competente, bacana. Né? Porém, ela já vai com uma informação. Estão gostando do podcast? Enquanto o Dr. Milton toma uma água ali, eu vou falar com vocês. A gente está falando exatamente aqui da importância de produzir conteúdo. Então, você que é aqui de São Paulo, da Zona Norte ou de qualquer região de São Paulo, nós estamos do lado do metrô, então dá para você cortar a cidade aqui rapidinho. Nós temos um estúdio aqui na Parada Inglesa, a 200 metros do metrô.
onde você pode vir gravar o seu conteúdo para redes sociais. Então, você que é médico, dentista, psicólogo, nutricionista, enfim, profissional que precisa divulgar o seu trabalho ou divulgar a sua marca, a sua empresa, seu produto, você pode vir aqui, nós roteirizamos, gravamos, temos o TP, então você que tem dificuldade de decorar algum texto, você pode olhar diretamente para a câmera e você só vai ler toda aquela mensagem que tem ali. E também temos a opção de você gravar um podcast. Então, você pode gravar um podcast, se tornar uma referência, uma autoridade no determinado assunto que você já domina, né? Trazer profissionais da sua área de atuação para debater e para conversar. Se você quiser saber mais, então entre em contato agora pelo 11 97732 3801 e fale com o especialista que vai atender você. Bom, Dr. Milton, muita gente, né? Pelo menos eu acredito que quando a gente fala de advogado de família, a gente já pensa logo em separação, né? Quais outras questões que você atende, que você tem lá no seu escritório no dia a dia? É importante esclarecer para o público, né, que o direito de família e sucessões é um ramo do direito civil. Começa por isso. O direito civil tem várias ramificações, mas vamos ficar no direito de família e sucessões. O direito de família e sucessões cuida das relações parentais e patrimoniais, né? As relações parentais no direito de família está incluso a questão da separação, mas também conselhos antes da separação. Caso a pessoa vá se casar, o advogado de família pode ser consultado para que o casal decida qual o regime de bens que ela vai adotar. A gente falou isso no início. Olha, qual é o regime de bens? O que é isso, doutor? O regime de bens é o patrimônio que vocês vão construir. Vai ser a comunhão parcial de bens, que é o regime legal no Brasil. Você vai no cartório, o que tem aí? Parece pastelaria, né? Regime de comunhão parcial de bens. É o mais fácil, foi assim mesmo. Comunhão total de bens, que era a comunhão universal antes, não é mais, mas ainda existe. E a separação de bens. Vamos falar desses três, basicamente. Isso vai definir a relação do casal. Tanto vale para o casamento, isso como para a união estável. Então, o direito de família cuida dessas relações antes da separação, que você falou, aí a separação, o divórcio. Havendo a separação e o divórcio, o que o advogado de família cuida? O que eu cuido? Pensão. A pensão alimentícia. Para quem é a pensão alimentícia? Pode ser para os filhos, mas pode ser para a esposa e pode ser para o marido também. E hoje, inclusive, há uma discussão aí para os pets, porque pet custa. E tem que pagar pensão para pet também? Tem gente que entra com pedido de pensão. E aguarda. Tudo é caro, hein? Ração, médico. E não só a pensão, mas a guarda, que é outra discussão. Com quem ficam os filhos ou os pets? Tem a guarda unilateral, a guarda compartilhada. Talvez merecesse um outro podcast só para a gente falar, mas a guarda, como é que você vai cuidar daquela criança? Então, assim, separação, a questão da união estável, casamento, a pensão e o planejamento sucessório. Como é que eu vou planejar? Quando a gente fala planejamento sucessório, quer dizer assim, a minha morte. Quando eu morrer, o que vai acontecer com os meus bens? Aí entra aquilo que a gente falou no início, a diretiva antecipada de vontade, o testamento. O testamento no Brasil tem as suas complexidades. Você, Vitor, você sendo casado e tendo filhos, você não pode doar todos os seus bens para quem você desejar. Existe uma regra de doação, de testamento, vamos dizer assim, que você pode deixar. 50% dos seus bens são destinados para a sua esposa e para os seus filhos, de uma forma muito simples. Os outros 50% você pode até doar se você desejar. E aí entra a questão da sucessão. O que é a sucessão? O chamado inventário. Que as pessoas morrem, o familiar morre, e as pessoas no Brasil, 99% não fazem inventário. Ou porque acha que é desnecessário fazê-lo, ou porque acha que é caro. O desnecessário fazê-lo, as pessoas têm que tirar isso da frente.
Tem que fazer inventário. Mesmo que a pessoa não tenha nada, não tem posse nenhuma, tem que fazer um inventário negativo. Inventário negativo, doutor? Como Nossa, assim? eu nunca ouvi falar em inventário negativo. Como Inventário seria isso? negativo. Ou seja, você tem que comprovar que você não tem dívida, que você não tem bens, que você não tem nada. Por quê? Pode chegar... Literalmente, eu vou só com a roupa do corpo. Né? Pode chegar não tenho nada. um forasteiro para a sua família e falar assim, olha, o Vitor me devia tanto. E aí a sua família fica com aquilo. Como assim? Como assim? Então, fazer um inventário negativo também é importante. E esse inventário ele é baseado, tem alguma consulta, algum órgão público, sim, para poder verificar? Como é que é? Receita Federal, Secretaria da Fazenda, os órgãos, né, que cuidam das suas finanças, bancos. Então, fazendo um inventário. Mas eu não tenho nada. Aí, assim, mas eu não tenho nada. Fazer testamento, eu sou pobre. Olha, às vezes você tem uma coisa assim que você nem imagina e você pode fazer um testamento. Então, assim, fazer um inventário, ou seja, o planejamento sucessório é importante? Sim. Claro, tem custos? Haverá. Tem o custo do advogado? Sim, o preço do advogado. Tem os impostos, só que... Mas também é uma coisa que você faz uma vez só, não é? Não é uma coisa que tem que ficar, vou atualizar o meu inventário. Não. Porque se você deixa de fazer o inventário, o que ocorre? Se você for fazer bem depois, você vai pagar de qualquer forma o imposto e mais multa. Hoje, no estado de São Paulo, chamado ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte, Doação, 4% sobre o valor dos bens deixados. Então, vamos supor que alguém deixou uma casa de 1 milhão. Você vai ter que pagar 4% para o Estado. A gente faz um parênteses aqui, só para quem está... Né, só entre nós, a gente paga imposto até depois que morre, gente. Paga, a gente tem que pagar. Né? Paga imposto. E aí, se você não pagar esse imposto no período estabelecido, e cada estado tem uma forma, então não vamos, porque pode ir para vários estados, mas de qualquer forma, assim, São Paulo, 4%. E existe um projeto que está parado na Assembleia aqui de São Paulo para ir para 8%. Meu pai amado, não, que fique parado lá. Eu fiz agora há pouco um inventário, estamos finalizando um inventário de uma senhora. Doutor, mas eu não... Olha, vai ter que pagar o ITCMD. Dependendo do valor do ITCMD, você pode até solicitar o parcelamento, mas a parcela mínima, se não me falha a memória hoje, não pode ser menos do que R$ 840, a parcela mínima. Então, há necessidade de se fazer o inventário. Se você trabalha com um planejamento sucessório, ou seja, que é o direito de família, você tem bens, tem uma família, tem filhos. Antes da sua morte, você já pode estabelecer, olha, este bem vai para o X, esse bem vai para o Y, vamos fazer dessa forma, o estúdio da Turner aqui vai ser dividido desse jeito. Então, você pode já prever. Hoje, inclusive, né, o planejamento sucessório é feito por testamento. Eu tenho um colega que trabalha só com holding, chamado holding familiar. Não é a minha especialidade, mas eu tenho um colega que trabalha só com holding familiar, que é exatamente... Você não precisa fazer essa alteração, né, de nome, né? Passar para filho, enfim, fica todo o nome da holding. Fica mais fácil, né? Eu mesmo, como eu disse, eu não só fiz a minha DAV e da minha esposa, mas como só temos um filho, a gente já fez um processo de doação de um bem que a gente tem, para facilitar já fica mais fácil da né? nossa morte. E isso é tão importante porque a quantidade de famílias que a gente vê que acaba se desintegrando quando morre um avô, uma avó, né? Os irmãos ali acabam, né, tendo briga. O que era para aquela festa, aquela macarronada que acontecia todo domingo, de repente acaba do dia para noite, né? Então, assim, acredito que a maior prova de amor que alguém pode dar para quem fica, né? Que é você deixar as pessoas em paz. Olha, esse é o testamento, tá aqui. E, assim, no seu trabalho, eu acredito que venham diversos casos, devem chegar aí questões assim que devem mexer emocionalmente. Tem algum caso que o senhor poderia compartilhar, claro, sem citar nomes, mas assim, que realmente mostrou a importância do seu trabalho? Tem vários. Vou tentar lembrar de um aqui sem... Mas assim, teve
Teve um caso, assim, vou contar 2, né? Claro, Vou contar 2. Um de planejamento familiar, né, que o senhor nos procurou o nosso escritório, foi junto com a esposa e com os 2 filhos, e ele já tentando planejar a sua sucessão, a sua morte. E eu vi os 2 filhos brigando na frente do casal. A menina com sangue nos olhos. Nossa, o casal nem morreu ainda. Morreu, e já dizendo o que eles iam fazer com o bem do pai quando o pai morresse. Que constrangedor isso, né? E eu fiquei assim, fui logo nos primeiros meus dias de escritório, eu fiquei falei, caramba. Alguns amigos falaram assim, vai para o direito de família, você vai ser psicólogo. E teve um outro caso que eu fiquei um pouco mais emocionado, positivamente. Geralmente o homem ele não se preocupa muito em querer ficar com os filhos ou pagar pensão. Em geral é isso, né? Em geral. Mas teve um caso que o homem estava querendo mais proximidade com o filho, com a filha, inclusive com a filha, pagar pensão, mas a mãe, assim... Irredutível. Redutível, quase entrando numa situação de alienação parental, assim, brigando, falando mal. E me procurou. E eu ouvindo. E a mulher querendo brigar. Coisa de brigar. Eu dei como uma orientação para ela o seguinte, né, Vitor? Eu falei, dona... Não vou falar o nome, né? Mas faz o seguinte, faz uma carta para sua filha. Vai para casa, faz uma carta para sua filha. E nessa carta, a senhora escreva para ela o que a senhora quer deixar de bom para ela. Ela ficou olhando assim para mim. Não, vai para casa. Terminamos a consulta, vai para casa e faz como se fosse uma carta testamento. Escreve para ela o que a senhora pretende fazer, deixar de bom, de afetivo para ela. Ela foi embora. Passado alguns dias, o próprio casal procurou falando que já tinham resolvido as questões e tinham entrado num acordo e eles iriam assinar um acordo com relação à permanência da filha com o pai, as visitas e tal. Acabou. Eu acho que a mãe se tocou. Eu falei, a senhora vai morrer, né? Todo mundo morre. Então escreve, o que a senhora quer deixar de bom para sua filha? Eu acho que isso foi algo bem bacana, que nessa situação a gente não precisou entrar numa disputa processual. A coisa se resolveu de uma forma um pouco mais tranquila. Mais tranquila. Na verdade, o seu trabalho também, então, ele ajuda a reconstruir vidas, né? E não só ganhar processos, né? Olha, hoje o advogado, principalmente o advogado de família, aquela ideia de ser beligerante, tem que ganhar. Claro, o advogado, se você me contrata, eu sou parcial. Eu não sou imparcial. Você me contratou. Então, eu vou tentar, da melhor forma possível... Defender o seu lado, né? Olhar o seu lado. Defender o seu interesse. Mas a gente também tem que ter uma postura, hoje, de chamar o cliente, mostrar para ele a possibilidade de uma conciliação, de uma negociação. Inclusive, além de advogado, eu também sou mediador e conciliador judicial. Acho que também tem essa... Acho que bacana. Então, assim... Não é só brigar, não é só ser beligerante. Por quê? Os fóruns, os juizados, né, estão abarrotados de processos. Tem muito processo. O juiz, às vezes, não consegue dar conta de tanto processo que existe assim, no Brasil. E com os processos eletrônicos, então, isso vem se avolumando cada vez mais. Então, se o advogado tem uma postura um pouco mais de escutar, tentar encaminhar a solução de uma forma negociada, é melhor, para evitar adentrar ao processo. Mas a gente ainda tem uma cultura muito beligerante, né? O brasileiro tem vou te processar, quero processar. Nesse caso que eu relatei, eu acho que eu consegui sensibilizar a mulher, a senhora, a mãe, para evitar um problema, inclusive, maior para ela, que poderia descambar, talvez, até numa questão de alienação parental, que seria trágico para ele e para a criança, né? Então,
tudo se resolveu. Hoje, de repente, pode chegar uma pessoa para você com as ferramentas que nós temos, né? Sites de busca, até mesmo a própria IA, e ela pode chegar e falar, eu consigo fazer tudo sozinho, acho que eu não preciso de um advogado da família. Qual a importância que você falaria para essa pessoa? Qual a importância do advogado de família? Olha, um bom advogado, ou o advogado ele precisa de ter um bom bisturi. Se não tiver um bom bisturi, ele não é um bom advogado, um bom médico, né? Então, um bom advogado ele precisa ser capacitado e ter bons instrumentos e conhecimento. Porque, às vezes, eu já passei por essa também, né? De cliente que procura, você dá o seu valor de trabalho. Quer precificar seu trabalho, né? Quer precificar o seu trabalho, eu acho que o seu trabalho está muito caro e vai procurar um outro. Tá bom, tua liberdade. Mas acho que é bom entender que, às vezes, o barato sai caro. Caro, porque você vai ter que pagar de novo, e caro sentimentalmente. Então, acho que comparando, o médico ele precisa de um bom bisturi. E o advogado ele precisa sempre se capacitar. Eu mesmo estou estudando, todo dia estou estudando. Estou fazendo um novo curso, não paro de estudar. Leis, assino, participo de congresso, participo de um congresso semana passada, vou participar de outro congresso, sou ligado ao IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Família e Sucessões, participo de comissões de família e sucessão, da OAB São Paulo, da OAB aqui de Santana. Então, assim, tem que estudar, tem que conversar, tem que se capacitar. Porque se você não se capacita, não adianta. Óbvio que hoje em dia as pessoas, ao procurarem um médico, ou procurarem um advogado, elas procuram antes o Dr. Google ou o Dr. IA. Normal. E tudo certo até aí, né? Certo, eu também. Quando eu vou a um médico, deixa eu ver isso aqui. A gente é curioso, né? Você é curioso. Eu acho que o ser humano é curioso, mas o brasileiro em especial... Brasileiro. Agora, não adianta. Para você entrar com uma ação, você precisa de um advogado. Claro, você pode ir no Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sem um advogado. Você pode ir no Justiça Especial Civil, que é o chamado JEC, sem um advogado. Agora... Mas não aconselho, não, pessoal. Vai com advogado, porque eu já tive uma experiência e não foi muito legal, não. Então, vai com advogado. Não é bom, né? Assim, você pode ir num cartório de notas e fazer uma união estável sem advogado? Pode, mas se você tiver o aconselhamento de um advogado... Com certeza. É como se diz, ó, você está com uma dor, você pode tomar um comprimido para dor sozinho? Pode. Até porque se tiver uma eventual audiência... Não tem como você levar um Google, um site para ficar jogando. Não, você precisa ter alguém para te representar, para te defender ali. E se você tem a orientação do advogado, ele já está a par de todo o processo, fica muito mais fácil de você conseguir um êxito na ação, né? E às vezes chega o cliente, mas doutor, não tem que fazer assim. Então eu falo, olha, não é desse jeito. Nós vamos caminhar por este trajeto. É assim que eu oriento, é nesse trajeto. Se você quer ir em outro trajeto, tudo bem, procure um outro profissional, não tem problema. Sua liberdade. Você não quer procurar? Também. Aguente as consequências. Outro dia teve um caso, uma colega me procurou, doutor, o senhor está com um caso tal, assim, assado, né, de pensão, e eu peguei o caso, ao contrário, ela pegou do rapaz que não estava pagando a pensão. E podemos negociar tal, esse valor? Falei, claro, doutora, eu vou conversar com a cliente, sem problema, né? Vamos para evitar, né? Eu conversei com a cliente, olha, deve X, vamos dividir em 3 parcelas, tal, né? Tá, vamos, tá. Ó, doutora, tudo bem, meu cliente topou. Ah, tá bom, vou pedir para ele pagar, tal, então vamos. Isso já faz uns 2 meses. Até hoje o cara não pagou. Negociamos, a doutora estava afim. Mas o sujeito acredita que não vai ser preso. E é preso. Dívida de pensão alimentícia, a pessoa no Brasil é presa. Eu mesmo já tive uns casos assim, tive que ir lá tirar o sujeito da cadeia. Qual que é o problema mais recorrente que as pessoas chegam lá? Qual é o caso mais comum lá no escritório? Hoje, o que eu tenho mais recorrente é pensão alimentar. Pensão? Pensão. Eu jurava que era a União.
Porque hoje em dia as pessoas se conhecem, mal começam a namorar, já vão morar junto, né? Moram junto e se preocupam em estabelecer uma escritura pública. Maioria dos casos, hoje, diria que 80% dos casos é relativo à pensão alimentícia. Temos casos, também tenho casos de inventário, peguei casos da diretiva antecipada de vontade, que algumas pessoas se prontificaram a fazer o planejamento sucessório, né? Inventário, tem o caso de inventário, mas a maioria é pensão alimentícia, de homens que são irresponsáveis e que simplesmente somem, não querem pagar pensão para o filho ou para a filha. Abandonam. Eu tenho um caso de uma amiga minha que ela namorou um rapaz, uns 2, 3 anos mais ou menos, eles moravam juntos, acredito que não oficializaram isso, e ele foi mandado embora, parece que da empresa, tal, e tinha uma ação correndo, né, e a ação acabou saindo favorável a ele, mas ele já tinha falecido. E aí a mãe quer receber o valor, só que ela que morava junto, enfim, tá esse impasse, né, então quando ela me contou, isso foi no começo do ano, eu falei, caramba, e são coisas que as pessoas se conhecem, vão morar junto, aí, é momentâneo, ou não, uma hora a gente oficializa, uma hora a gente, vamos ver se dá certo, depois se der certo a gente oficializa. E isso os dias vão passando, passam-se meses e anos, aí quando acontece, infelizmente, uma situação dessa, ela tá completamente ali, porque eles tinham uma sociedade junta na empresa, ela acabou pegando o dinheiro dela e colocando na empresa, e aí acabaram fazendo dívida, contando com esse valor dele, né, que ia receber, que a causa era praticamente ganha, só estava esperando a liberação, quando liberou ele já tinha falecido. Então, assim, esse dinheiro era para pagar uma parte da dívida, e aí acabou acontecendo isso, a mãe tá querendo pegar o dinheiro, então, enfim, olha o transtorno, né, e assim... Você já está emotivo, né, emocionalmente abalado, porque a pessoa já não está mais ali, aí você tem que entrar numa briga judicial por conta de dinheiro, assim, é extremamente desgastante, né? Você sai com o emocional lá no chão, né? Diria que no Brasil, infelizmente, vou falar do Brasil, né, mas sim, existe uma questão que, a meu ver, quase que de saúde pública, que é a maternidade e a paternidade irresponsável. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje uma dificuldade de uma educação sexual nas escolas, né? Para os jovens, os adolescentes, para uma educação sexual responsável. Teve uma reportagem recente também, muito interessante essa reportagem, mostrando como as jovens são precoces na maternidade, meninas com 14, 15 anos já sendo mães. O que isso vai acontecer para o direito de família? Vai buscar o advogado no sentido de assim, olha, a pessoa não paga pensão, foi embora. Olha quanto isso desenrola, mas a origem, ao meu ver, está numa paternidade e numa maternidade que ainda é pouco trabalhada. A educação é frágil, a informação ainda existem limites religiosos, limites culturais, né, que precisam ser vencidos. Porque o sujeito, às vezes, ele tem um filho com ele fica um tempo, daqui a pouco ele tem um filho com outra, aí os salários não são salários compatíveis para uma pensão para sustentar um ser, né? E não paga. Então, hoje, boa parte da minha demanda vem de mulheres e homens, né? Tanto homens e mulheres, com relação à questão de pensão alimentícia. Isso vem mudando nos últimos anos, porque eu acredito, né? Como que você vê o papel do advogado da família nos dias atuais? Assim, ele teve essa mudança nos últimos anos? Ele é constante? Teve algum caso que está tendo maior aderência, digamos assim, né, nesses últimos anos? Olha, pelas conversas que eu tenho com colegas e grupos que eu participo, o que tem ocorrido é a questão das pensões alimentares e também de sujeitos, pessoas com posse, inclusive, sonegando informação de bens, exatamente para prejudicar a mulher.
na separação. Isso Caramba. também tem ocorrido bastante. Empresários, né, sonegam informações para deixar a mulher assim praticamente sem nenhuma uma situação financeira das piores. Inclusive, tem um artigo da Lei Maria da Penha com relação a isso, quando o homem sonega informações financeiras, né? Não deixa a mulher administrar o dinheiro, administrar os bens, e aí ela não sabe o que ele tem. Ele vai embora, às vezes ele se junta com uma outra pessoa, mais jovem, em geral, e parte e deixa a mulher a ver navios. Isso tem crescido consideravelmente também, né? E outra questão que está muito presente hoje, também falamos aqui da alienação parental, que é uma forma de você impedir que a outra pessoa, seja o ex-companheiro, a ex-companheira, a ex-esposa, o ex-marido, tenha uma boa relação com o filho ou a filha. Então, a mãe fica minando informações negativas em relação ao pai. Ah, seu pai é um traste, seu pai é um bêbado, sei lá, fica falando mal. Ou quando a criança vai para a casa do pai, o pai falando mal da mãe. Então, essa é uma forma bem simples, né? Mas é complexo o tema, é a alienação parental. Isso também está muito forte. Mas isso acontece, por exemplo, vamos imaginar que eu sou casado e eu tenho um filho, ele vai com a esposa e tal, e aí eu procuro o seu trabalho e eu falo exatamente o que, olha, ela está falando mal de mim pro meu filho, ela está me influenciando, é mais ou menos isso? No caso de pessoas separadas. Separadas. E aí existe uma... O que acontece? O casal, eles têm uma relação negativa, uma relação perniciosa, uma relação ruim, e eles transportam essa relação ruim para o filho. E aí o filho vira como se fosse a ponte para um agredir o outro. E aí o seu papel nesse caso seria o quê? Estabelecer limites e impor, olha, você não pode, sujeito a multa, pena... Tem processos, inclusive, isso aí gera processo. Se você provar, que era o caso que eu até comentei da mãe que eu falei, escreve uma carta, né? Se você provar, tem estudos psicológicos para provar, né? Tem uma infinidade de etapas, né? Para se provar que está ocorrendo essa chamada alienação parental. Provando-se, inclusive, se a mãe tem a guarda, ela pode perder a guarda. Caramba, é sério mesmo? É sério. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Né? Pode ser perdida. E isso é para pai e mãe ou tipo avós ou pessoas da família próxima? Que às vezes a pessoa, o filho vai para ficar com o pai, mas na verdade acaba ficando com a avó, com o avô, e eles acabam falando pro filho. Isso também serve? Também pro serve. Neto, né? Também serve. Mas, assim, em geral... É mais para pai e mãe, pais né? e mães, em geral. Porque, às vezes, assim, sei lá, vamos exemplificar, né? Tem um colega que acho que está passando por isso. Separou, mas a mulher não queria. A esposa não queria se separar. E ele está já com uma outra pessoa, uma outra companheira. Então, a mulher, ela fica com ciúmes. Então, ela fica minando informações em relação à criança quando ela vai visitar o pai. E aí fica criando situações, inclusive, de abuso sexual, né? Então, assim, é difícil isso, é muito complicado, muito trágico para a família, é muito trágico. Mas, assim, o que eu lido mais hoje, né, e percebo, são as questões relacionadas à pensão alimentícia. E quando há questões relacionadas a inventário, se a família entra num acordo consensual a divisão de bens, tranquilo. Opa, pode ser até o mesmo advogado, né? Precisa chamar advogados diferentes. A questão é quando você tem um único bem e a disputa naquele bem. Aí a coisa pega. A coisa pega. Como é que você se sente hoje ao olhar para trás e verificar que você mudou de profissão com mais de 50 anos?
o que você faria de diferente? Ou você se arrepende de alguma coisa? O que mudaria? O que você pudesse voltar lá no passado, o que você mudaria? É uma pergunta bem complexa, né? Peguei de surpresa, Pegou né? de surpresa. Assim, o que eu mudaria, bem na verdade, pela verdade, ainda não sei, mas eu me sinto muito grato por tudo que eu fiz. Tenho muita gratidão pela minha vida, pelo meu esforço. Eu acho que as energias positivas, os deuses, os seres que se existam, me ajudaram a vencer muitos desafios. Como eu disse, eu também nasci numa região periférica de São Paulo, estudei em escola pública, o meu pai foi cobrador de ônibus, foi alcoólatra, a minha mãe teve problemas psiquiátricos, então minha vida não foi uma vida das mais fáceis. E eu fui sempre desafiando. Os desafios que iam surgindo, eu fui vencendo. Vencendo para entrar na faculdade, pagar uma faculdade, venci para entrar na USP, então venci para entrar no SESC, foi um concurso na época bem difícil. É difícil entrar foi lá, né? Foi difícil, acho que hoje mais difícil ainda, na época muito difícil. Então, assim, eu tenho gratidão por tudo que eu vivenciei, com as pessoas que eu cruzei, pessoas que me ensinaram a fazer determinadas coisas e pessoas que me ensinaram a não fazer determinadas coisas. Não faça isso, faça assim, siga esse, não siga aquele. Então, eu sou grato pela minha vida, sou grato até hoje por tudo que eu tenho, por tudo que eu construí. Então, não sei, acho que eu não mudaria nada. Não mudaria nada? Não mudaria nada. O que muda na cabeça de um profissional? Você já tinha empreendido alguma vez? Não é a primeira Não. vez? O que muda na cabeça de um profissional quando começa a empreender? Quando começa a empreender, você tem que agir com responsabilidade e liberdade. Você tem a responsabilidade de fazer ou não fazer e você tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então, acho que quando você empreende, o binômio responsabilidade e liberdade estão muito presentes. Eu me sinto assim. A questão da responsabilidade. Hoje eu assumo muita responsabilidade, Milton. Antes eu era responsabilidade de uma organização. Falava por uma organização. Hoje eu falo por mim, pela minha pessoa, pela marca que eu estou construindo. E eu tenho liberdade empreendendo. Eu estou numa situação muito boa, porque, inclusive, hoje o direito possibilita isso. Você não precisa estar no escritório full time, você pode estar trabalhando digitalmente, né? Os mecanismos hoje de você trabalhar, você pode trabalhar, despachar por internet, reuniões assim, por internet, audiências, inclusive, vou participar agora em agosto de 2 audiências por internet, sustentação oral por internet, né? Facilitou bastante, facilitou bastante a vida do advogado nesse aspecto. Mas eu gosto muito do contato. Do contato, né? O cliente, quando me procura, sempre que possível, claro, eu dou preferência ao que ele deseja, mas eu tento convencê-lo da primeira consulta ser presencial. Que a gente se veja frente a frente. Prefiro. Depois as outras podem ser por internet, videoconferência. Então, acho que respondendo a sua pergunta, né, Vitor, a questão da responsabilidade com liberdade. Ou liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Muitas vezes a pessoa, às vezes ela entra no mercado de trabalho, ela está trabalhando num determinado setor, numa determinada profissão, e às vezes não é por vontade própria, às vezes é por necessidade. Ela acabou cursando, acabou fazendo aquela faculdade, aquela graduação, ou acabou entrando naquele trabalho, porque ela realmente precisava e acabou se acostumando com aquilo, né? Então, às vezes, a pessoa ela não está feliz mais, ela não está mais feliz naquilo que ela desenvolve, mas, ao mesmo tempo, ela tem receio, agora está muito tarde para mudar de profissão, já trabalhei tanto tempo, passei 10, 20, 30 anos nessa profissão, mudar agora para quê? Não, minha avó falava que quem fica mudando, não, o time que está ganhando não se mexe, enfim. O que o senhor diria para essas pessoas que, de repente, estão infelizes, né, no trabalho, não estão satisfeitas no que ela exerce, independente da área que você esteja, e fala, é muito tarde para começar algo novo, é muito tarde para mudar de profissão. O que o senhor falaria para essas pessoas? Não tenha medo de mudar. Não tenha medo.
Se você não está feliz no que você está fazendo, se não há motivo para ficar, vai embora. Se não há motivo, se você não tem nenhum motivo, se nada te motiva, nem o salário te motiva a ficar, vai embora. Procura outro caminho, mude. Tinha um jornalista que dizia que quem fica parado é poste, né? Quem fica parado é poste. Então, assim, se você não está feliz no seu casamento, se você não está feliz com suas amizades, se você não está feliz na organização que você está, se você não está feliz no que você está empreendendo, muda. Se não há motivo para ficar, parta, vá embora, não tenha medo. Não tenha medo. Como você disse no início, eu aposentei, né? Parei a minha vida, a minha jornada profissional, eu poderia estar fazendo qualquer coisa ou não fazendo nada, né? Ficar em casa, assistindo televisão, só inquieto. E aí resolvi, antes de me aposentar, estudar. E resolvi empreender. Estou empreendendo. É fácil empreender? Não é. Principalmente, talvez, os mais jovens. Não é fácil começar. Mas é assim que se começa. É o primeiro passo. Então, a gente precisa começar de alguma forma, né? De uma forma. Então, se não está feliz onde você está, vai embora. Procure um motivo. Procure um propósito para aquilo que você está fazendo. Procure um propósito de estar aqui. Por que você está aqui? Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente tivemos um podcast recentemente justamente falando sobre isso, falando um pouquinho sobre sonho, sobre planejamento, sobre o porquê estar naquela situação. Se a gente não tem um sonho, se não tem uma meta, um objetivo, aquilo, você acaba entrando no looping e você acaba não tendo sentido mais nas coisas. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Então, eu sei que eu quero comprar um carro, algo que vai fugir do meu orçamento. Eu vou ter que fazer um segundo trabalho, seja trabalhar de final de semana, seja fazer hora extra, seja ficar até mais tarde na empresa. Então, assim, eu vou perder algumas festas à noite, vou perder, né, principalmente o pessoal que é novo, vou perder alguns finais de semana com a família, porque eu vou estar trabalhando. E isso vai repetir vários e vários finais de semana. Se eu não tenho muito bem fixado na minha cabeça que aquilo é momentâneo, que eu estou trabalhando, que eu estou vendo as outras pessoas se divertindo, indo, né, cada um com seu objetivo, mas o meu ali naquele momento é trabalhar para ter o meu carro, eu acabo entrando no looping achando, nossa, minha vida não tem mais sentido, eu só faço para trabalhar, eu só vivo para trabalhar, e isso acaba desmotivando e você vai só ladeira abaixo. Então, assim, quando a gente deixa de sonhar, né, o sonho é aquela coisa que a gente tem desde criança, né? Nossa, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, quando eu crescer eu quero fazer isso. Parece que é uma coisa tão simples, mas eu acho que é o essencial, é o que nos move para a vida. O sonho vira um objetivo e o objetivo acaba nos impulsionando e faz com que as nossas ações diárias tenham sentido. Senão a gente acaba se perdendo em algum momento na vida, né? É muito complexo isso. Você ter sonhos é importante. Tornar esses sonhos objetivos. E os objetivos você decompor em metas. Pedacinho, 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 pedacinho. Aquilo que as pessoas falam, chega final do ano, né? Faz aquelas promessas. Vou emagrecer, vou fazer não sei o quê, né? Objetivos... Tá bom, exatamente. Mas faz metas. Quero um objetivo, quero ter um corpo escultural, quero malhar, quero ficar grande, quero ficar forte. Então você vai ter que ir para academia todos os dias, você vai deixar de comer algumas coisas que você gosta, você vai em festa de família ver as pessoas comendo aquele brigadeiro que é maravilhoso e você não vai comer. Aí você fala, nossa, minha vida não tem sentido. Não, você sabe que é uma fase. Até você alcançar o seu objetivo. Depois você tem outro objetivo e muda essa sua estratégia. Eu acordava todo dia, 4 horas da manhã, religiosamente, de segunda a sexta-feira, 4 horas da manhã, para me preparar para o exame da OAB. Caramba! 4 horas da manhã. Falei, 4 horas da manhã eu vou acordar, religiosamente. Aí estudava... Tem que ter muita disciplina, 4 horas da manhã até as 10 horas. Eu fazia um autoestudo das 4 da manhã até mais ou menos 7h30, dava um intervalo. 8 horas eu comprei um curso preparatório, ficava das 8 às 10 estudando no curso preparatório, parava e depois eu iniciava meu trabalho no SESC. Então, religiosamente, falei, eu vou passar nesse exame da OAB. Passei.
É por isso que hoje, né, a gente precisa saber valorizar um profissional, né? Porque tem todo um preparo, um estudo. Eu continuo estudando. E a responsabilidade, né? Porque se você orientar de alguma forma errada, com certeza o cliente vai vir, nossa, ó, é uma baita responsabilidade. Precisa ter um bom instrumento. Sim. O médico sem um bom instrumento, ele não opera. A mesma coisa, os advogados também são chamados de operadores do direito. Termo que eu não gosto muito, mas somos chamados assim, operadores do direito. Então, nós temos que saber operar. Sim. Senão, a gente pode levar o cliente para um caminho que não era o mais adequado, não era legal. Como eu disse, assim, o advogado ele não é imparcial, ele é parcial. A gente quer ganhar, obviamente, a gente quer ver o nosso cliente feliz. Nem sempre vai ser possível isso? Não, às vezes não é. Às vezes você não vai conseguir tudo o que o cliente gostaria, mas você tem que fazer o seu melhor. E não possível, você tem que fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor para que o cliente possa alcançar aquele objetivo. Bacana. Doutor Milton, a gente está chegando ao final, aqui caminhando para o final do nosso episódio, e nós temos um quadro aqui que se chama Na Pressão. Em homenagem, né, como nós temos um podcast de empreendedorismo, as pessoas que empreendem, as pessoas que são do mercado corporativo, que é o que mais faz é o quê? Trabalhar pressionado, né? Aquele prazo e meta. Então, como que funciona esse quadro? A gente vai trazer, eu vou trazer alguns tópicos e o senhor vai falar, assim, de bate-pronto, o que vem na cabeça do senhor de cada tema, né? Uma palavra que define o direito da família. Escuta. Escutar. Escutar. O que te faz acordar motivado todos os dias? Me faz acordar motivado todos os dias. Por que a possibilidade de ser útil para alguém. De causar a felicidade em alguém. Bacana, Qual foi a maior lição que você aprendeu como advogado e empreendedor, principalmente? Acho que aquilo que eu já falei, a questão da responsabilidade com liberdade. A gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente está fazendo, sem abusar da liberdade. Que é desafiador, né? Desafiador. Aquela frase, a gente mata um leão por dia, nunca foi tão verídica, né? Tenho liberdade, mas eu tenho muita responsabilidade. Direito da família em uma frase. Família é coisa séria. Sabia que ele ia falar. Família é coisa séria. E esse bordão é seu mesmo, né? De onde veio essa... Olha, conversando com uma colega também do escritório, muito amiga, que eu pretendo trazê-la, inclusive, para o meu podcast. Falei, como é que eu coloco? Ela, família é coisa séria. Puta, família é coisa séria. E aí ficou. Então, assim, tem uma coautoria. E aí ficou meu bordão. Família é coisa séria. Qual o seu maior sonho profissional hoje? Meu maior sonho profissional hoje, olha, é poder me destacar no mercado, nesse mar de advogados que a gente comentou, ser reconhecido como uma pessoa capaz, competente, responsável, para poder encaminhar possíveis soluções para as pessoas, seus problemas, né? E poder falar com as pessoas, seja no meu podcast ou as pessoas lerem aquilo que eu estou produzindo. Inclusive, estou finalizando um livro na área de Direito de Família, bacana. Que eu pretendo lançar ainda esse ano. Você é escritor também, né? Faz um monte de coisa, caminho. O pessoal fala, como é que você tem tempo? Haja horas, né, no dia. Seu dia tem 36 horas? Eu sou casado com a mesma mulher, com a Silvia, há 33 anos. Tenho o Renan, que é meu filho, há 26 anos. Já fiz o caminho de Santiago de Compostela. Caramba. Peregrino, sou corredor, faço atividade física quase todos os dias. Praticamente todos os dias. Pinto nas horas vagas também, sou pintor. Gosto de pintar, gosto de escrever. Me divertir, encontrar pessoas, encontrar amigos. Dá prazer. Agora, para a gente finalizar, eu quero que você fale com o pessoal que está em casa. Se você pudesse dar um conselho para o nosso telespectador, para os nossos ouvintes, de repente, que está ouvindo aí pelo Spotify, para a pessoa que empreende, que de repente está passando por uma dificuldade, ou a pessoa que ela tem vontade de empreender, o que você diria aí, um conselho para motivar essa pessoa a não desistir e ter essa injeção de ânimo para ser essa pessoa, como o senhor mesmo sempre alegre, sempre comunicativo, sempre de bem com a vida. A gente tem prazer, desde a primeira vez que o senhor pisou aqui no nosso estúdio,
a gente tem prazer em conversar com o senhor, porque a gente sente essa energia positiva. O que o senhor diria para essa pessoa? Eu posso ler uma mensagem? Claro, claro. Eu até separei aqui, porque às vezes eu falo, mas para não correr o risco de gaguejar, Sim. Eu peguei uma frase que eu acho que talvez possa ser esse estímulo. É uma frase de quem eu gosto muito, que é do Gandhi. E o Gandhi dizia o seguinte: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas ações. Mantenha suas ações... Opa, perdi aqui, perdão, opa, celular. Mantenha suas ações positivas, porque suas ações tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus destinos. Seu destino. Eu acho que essa frase fecha o que você estava me perguntando. A frase do Gandhi. É isso aí. Eu acredito que não existe a felicidade. Eu quero ser feliz. Não, acho que a felicidade ela pode ser a partir de agora, né? A cada fase, a cada momento, a gente saber aproveitar cada momento da nossa vida. Se for uma coisa boa, legal, né? Virou uma coisa para ser eternizada. Se for uma coisa ruim, é uma experiência, é algo que eu não vou cometer de novo, ou que eu não vou deixar que cometam de novo comigo. Mas, assim, tudo a gente tem que levar um lado positivo das coisas. Como dizia Gandhi também, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. É isso aí. A gente está falando tanto de empreendedorismo e eu quero agradecer aí mais uma vez o pessoal que está em casa. Então, se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe, deixe seu recado, deixe a sua mensagem para a gente. Se quiser falar com o Dr. Milton, as redes sociais do Dr. Milton vai estar aqui também no nosso canal. E eu quero deixar um recado para você que empreende, principalmente, né? Assim como advogado, ter alguém para te auxiliar quando você empreende, ter um contador é fundamental. E eu quero agradecer aí a Cel, que é o escritório de contabilidade que está com a gente aqui há mais de 5 anos já que a gente tem a empresa. Eles estão desde o primeiro momento, eles que participaram da abertura da nossa empresa. Depois a gente teve que abrir uma outra empresa. Eles também estavam ali com a gente, enfim, faz a nossa folha de pagamento, cuida da parte de contratos, da parte de regularização, dos impostos, enfim. E isso é extremamente importante, porque eu sou contador, eu sempre falo isso, o pessoal está em casa, eu sou contador, mas quando você empreende, você precisa sair do operacional e ir para a estratégia. Então, você ter alguém que você pode confiar, a gente só acaba... indicando a Cel para vocês, porque nós também somos clientes. Então, é um escritório com mais de 40 anos aqui na Zona Norte, mas eles atendem o Brasil todo através da contabilidade online, né? Então, a contabilidade digital. Se você quiser saber mais, entre em contato pelo 2283-2285, DDD 11, e acesse a rede social deles, que é @acelcontabilidade. Dr. Milton, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Hoje, o Leandro não esteve, né? Ele teve um compromisso, não esteve aqui com a gente. Fez falta, né, aqui no nosso bate-papo, mas assim, foi um conteúdo muito rico. O senhor é inspiração para as pessoas que estão em casa, para aquelas pessoas que acham que está tarde, para as pessoas que tenham, de repente, só tenham vontade de reclamar ou perderam a vontade de viver, né? Então, acho que vem tudo para somar e reforçar o nosso compromisso com quem está em casa, que é justamente resgatar essas pessoas, fazer com que a pessoa saia daquela zona de conforto e fala, não, eu também consigo, eu também quero ir lá lutar atrás do meu sonho, eu também quero fazer algo que me dê prazer de vida. Então, parabéns pela sua profissão, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela essa entrevista. Oportunidade, obrigado. Com certeza, e a gente vai trazê-lo aqui mais vezes, tem N coisas para falar. O seu escritório fica onde? Hoje nós estamos com o escritório na Radoc Lobo, 846, ali na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, região da Paulista. Na região Paulista. Então, a gente atende lá de segunda a sexta, das 9 até as 18 horas. E as pessoas que desejarem podem me procurar diretamente. E as pessoas te encontram onde? Nas redes sociais? Tem um telefone? Pelo Instagram? Como que é mais fácil? Tem o Instagram. Posso deixar meu telefone? Pode, também? Claro. O telefone é o 11 99621-2902. Se quiserem me mandar uma mensagem, marcar uma consulta. O escritório, além de mim, temos lá os colegas, outros profissionais que trabalham lá na área tributária. É muito forte o escritório na área tributária, na área previdenciária também, muito boa, uma profissional, minha colega
muito competente na área previdenciária e na área civil. Né? Contratos. É bom que o escritório é completo, né? O senhor é só um braço do serviço que é oferecido lá. Sim, eu sou uma parte do escritório lá que e assim, tem 5, 6 profissionais comigo. Bacana. Né? E fica bem pertinho do metrô Consolação. As pessoas que forem do metrô, a Rodoc Lobo desceu no metrô Consolação, desce a Rodoc Lobo, é fácil, tem estacionamento também no local, para quem desejar, mas hoje o metrô em São Paulo facilita de forma... Facilita muito, né? Muito, né? Então, a área tributária, previdenciária, a área civil em geral. E eu, na área civil, atuando como especialista na área de Direito de Família e Sucessões. Bacana. A gente vai deixar o Instagram do Dr. Milton também para vocês seguirem lá. Tem um conteúdo que ele está gravando aqui com a gente, então compartilhe, comente lá. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, né, do direito da família, pergunte, conversa, porque o Dr. Milton também ele quer gerar esse trabalho, né, de entretenimento para quem tá no Instagram. Então, se você tem alguma dúvida, manda lá, Dr. Milton, quero saber mais sobre isso. Ele vai explicar, ele vai fazer um stories para você lá e vai ajudar com certeza a resolver o seu problema aí. Mais uma vez, obrigado, Dr. Milton. Obrigado, até a próxima. Obrigado. E a turma toda aqui, obrigado também quem apoiou a gente. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio, então. Não deixem de compartilhar, de comentar, de curtir, de se inscrever no nosso canal. A gente tem bastante visualizações, mas as pessoas acabam esquecendo de se inscrever. Então eu sei que a maioria acaba vendo pela televisão, mas eu convido você agora a pegar o celular, entrar lá no celular e clicar naquele botãozinho lá, ativar notificações e se inscrever no nosso canal, para toda vez que a gente postar algum vídeo, você ser notificado também. Nos vemos no próximo episódio. Espero com o Leandro aqui, nosso novo convidado também aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.